Eu vou começar hoje falando aqui sobre a neurociência e o tempo. E é muito importante e interessante a gente ter uma noção sobre a memória, não é? E por muito tempo se acreditou que a memória estivesse num local fixo, físico inclusive. Alguns acreditavam que ela estava ali, próximo ao corpo caloso, ou próximo à pineal, ou restritamente no hipocampo, mas ao longo dos estudos e das décadas e de muitos artigos, foi se descobrindo que existem vários tipos de memória e a memória inclusive está esparramada por todo o nosso sistema. A gente vai ter desde memória genética, a memória muscular e há quem diga até memórias de vidas passadas ou de ancestrais, aí já entra no campo das crenças. Mas a ciência vai dizer que existem dois tipos muito clássicos de memória, né? As memórias episódicas e as memórias semânticas. As memórias episódicas são as suas memórias, os seus momentos mais importantes. Então você se lembra muito bem dos seus eventos, aquilo que você passou, essa memória é sua, é um episódio seu, certo? Então o seu casamento, o nascimento dos seus filhos, um maltrato que você levou, um dia que você chorou sozinho no quarto, um dia que você, poxa, passou uma tribulação muito grande, são memórias episódicas. As memórias semânticas são aquelas que a gente aprende no nosso meio, está muito ligado à epigenética, porque o que é a epigenética? Ela sobrepõe a genética, é a nossa relação com o meio ambiente que molda a nossa genética também, muito embora trazemos cargas genéticas de nossos antepassados. Então a epigenética são as nossas escolhas, os nossos aprendizados no meio ambiente. Então lembra aí nas aulas de geografia, quando você precisou de aprender a capital de cada país, e aí você ia falando país tal, capital tal, ou estado tal, qual que é a capital de cada estado. Então esse é um exemplo clássico de memória semântica, de memória que você teve que aprender com o meio, através de uma experiência externa, você conseguiu validar isso dentro da sua memória. Existem também as memórias de curto prazo e as memórias de longo prazo. As memórias de curto prazo, elas estão mais restritas ao nosso córtex pré-frontal, enquanto as memórias de longo prazo estão mais especificamente no lobo límbico. Quando você conhece uma pessoa e ela diz o seu nome, e você conversa, se apresenta e rapidamente você esquece o nome da pessoa, já aconteceu isso com você? Caramba, a pessoa falou o nome dela, como é que era? Você pergunta de novo e daqui a pouco você esquece. Ou quando eu falo para você assim, ó, para você chegar ali, você vai e vira à direita, depois à esquerda, tem uma rotatória, você faz ela e vira a segunda direita e no terceiro portão é a casa da pessoa. Você não vai se lembrar disso daqui a um tempo. Rapidamente você esquece, você vai se lembrar daquele momento, porque foi uma memória de curto prazo. Memória de curto prazo, ela não se consolida. Para a memória se consolidar, ela precisa de passar por vários filtros para chegar até ser uma memória realmente consistente, sólida. O próprio sono é uma maneira de sedimentar e armazenar a memória, certo? Então essas memórias de curto prazo, elas são memórias usuais para o nosso dia a dia, mas que por não terem tanta importância, por o nosso cérebro julgar que elas não são tão importantes, não são armazenadas. Imagina se a gente armazenasse tudo como um filme em 4K, assistindo o tempo todo, a gente não teria nem a capacidade de lidar com tanta informação. Então a gente faz um processo de filtragem daquilo que a gente percebe, né? Existe um sistema chamado sistema SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente. Anotem aí, ó, SARA, escreve aí no chat. SARA, Sistema Ativador Reticular Ascendente, onde a gente faz um filtro da realidade e presta atenção naquilo que a gente quer prestar atenção. É muito comum uma grávida começar a ver outras grávidas, né, na rua. É muito comum o carro que você quer comprar, de repente ele começa a surgir na rua e você começa a ver mais dele. A minha filha, ela gosta muito de desenhos, de personagens da Disney, então muitas vezes ela é a primeira a ver a loja de brinquedo, quilômetros de distância, ela vê um negócio colorido ali, ela já acha que é brinquedo, ela vê um Mickey, um adesivo do Mickey colado no teto, ela vai ver, porque ela está treinada para ver isso, a gente vê aquilo que a gente quer ver. Então a pessoa pessimista, negativa, ela está sempre vendo o que vai dar errado. E a pessoa mais positiva está vendo o que pode dar certo. Então isso são nossos filtros internos que fazem parte da psique humana. A gente tem essa capacidade de sintetizar a realidade para poder, enfim, processar tudo isso. Então, o nosso córtex pré-frontal, que vem de casca, né, córtex,
é um córtex muito desenvolvido, né, o mais desenvolvido do reino animal, por sinal, o nosso neocórtex, também conhecido como cérebro interpretativo. É um cérebro capaz de dar significado às coisas. É um cérebro capaz de nominalizar as coisas. Que outro animal que dá significado às coisas? Isso é isso, isso é isso, isso é isso, isso é uma caneta, isso é uma garrafa, isso é uma caneca, isso é um livro, isso é bom, isso é ruim, isso é feio, isso é errado. Somos nós. Então nós temos um processo de filtragem no nosso córtex. Nosso córtex não é só responsável pelo nosso planejamento, pela nossa motricidade, mas também para fazer esse filtro da realidade e decodificar. Então, o córtex está ligado a várias outras regiões do cérebro e ele vai intercambiando essas correlações de memórias auditivas, visuais, sinestésicas, certo? Então, por exemplo, as imagens que nós captamos pela nossa retina não vai ser formada pelos olhos, ela vai ser formada no nosso lobo occipital, aqui atrás. Então, onde vai ser formada essas memórias. As memórias mais emocionais vão ser formadas nas regiões límbicas do nosso cérebro. Então, só para vocês terem uma noção que a nossa memória, ela está espaçada, ela está esparramada e ela é muito importante porque a gente responde a essas memórias como verdadeiras e essas memórias geraram crenças em nós. O que são crenças? Além de profecias autorrealizáveis. Crenças são todas aquelas coisas que achamos que são verdadeiras, baseadas em uma memória, em uma experiência. Isso são as nossas crenças, e as nossas crenças vão fazer com que a gente tenha um comportamento A, B ou C. E o cerne da questão é o seguinte: as memórias recalcadas, não é mesmo? As memórias que são recalcadas, as memórias que são apagadas. É muito comum numa linha do tempo, na prática clínica, revelar-se uma memória traumática do cliente que nem ele se lembrava. Então, uma pessoa que ela foi abusada, que ela foi espancada, sequestrada, abandonada ou que sofreu um bullying relevante, gerou um trauma. Dependendo da intensidade do trauma, isso ficou gravado, ancorado em sua mente, porém foi recalcado. Por que, Lucas, que a gente se esquece de algumas coisas para nossa própria proteção? O nosso cérebro, ele tem um autogerenciamento. Então é como se ele dissesse assim, olha, essa memória foi muito perigosa para você, vamos recalcar ela? Então ela esconde essa memória. E muito embora essa memória fique escondida, ela apresenta o sintoma lá no córtex. Então a pessoa muitas vezes, ela tem um comportamento antissocial, ela tem medo do toque, ela não sabe porque quando as pessoas tocam nela, ela se sente mal, às vezes ela não consegue ter relação sexual, não consegue se relacionar com alguém, e aí você vai lá e faz uma linha do tempo e pumba, descobre um abuso. Então, embora a mente dela apagou momentaneamente, recalcou momentaneamente essa memória, o sintoma se expressou no córtex pré-frontal. E aí eu vou te explicar para vocês o que acontece dentro do cérebro, por que essa memória é recalcada. Dentro do nosso cérebro, a gente tem as nossas amígdalas cerebrais, que são conhecidas como o nosso radar social. Elas são duas, tá? Não é amígdala da garganta não, é do cérebro mesmo. Então, elas são responsáveis principalmente pelo nosso sistema de luta, de fuga, né? Então, poxa, entrou uma pessoa armada aqui, entrou um perigo aqui. Ou eu vou atacar essa pessoa, ou eu vou fugir dessa pessoa, ou eu vou paralisar. Igual encontrar um leão na floresta. Ou você corre, ou você congela, dificilmente você vai atacar ele, mas talvez sua primeira defesa passe por isso, principalmente se você topar com um animal perigoso, porém menor que você. Algumas pessoas têm isso com a barata, né? Viu a barata, ou ela corre e mata, ou ela corre da barata, ou ela paralisa. Ai, meu Deus. Então a amígdala cerebral faz isso. E essa impregnação do medo no radar social amígdala cerebral, muitas vezes é tão severo como um abuso, um espancamento, um sequestro, um abandono, que as amígdalas mandam essa informação para uma região do hipocampo, onde ela fica recalcada. Ah, Lucas, eu achei que as memórias do hipocampo estivessem todas acessíveis, algumas sim. Outras não estão conectadas ao córtex. Você só vai tomar consciência se elas estiverem conectadas ao córtex, senão elas ficam reprimidas, recalcadas. Freud já chamava isso, né, de recalcamento. Então, quando a gente faz uma linha do tempo e descobre a memória, libera uma catarse, não é? Libera essa emoção.
que o Freud chamava de liberação do material psíquico recalcado. Essa liberação do material, é claro que a pessoa vai chorar, que ela vai sentir aquilo por uma última vez. Diferentemente da regressão clássica, onde isso é muito mais intenso, na linha do tempo você viu que ela é mais elegante, é mais gentil, rapidamente, porque a pessoa está dissociada. Então, por estar dissociada, ela tem mais manejo sobre a estrutura do trauma e tem poder de decisão ali, porque ela traz a maturidade do futuro para resolver o passado. E aí sim, ela toma consciência, a memória emerge para o córtex, ela toma novas decisões e aí gera novos caminhos neurais. Neuroplasticidade, que eu vou falar com mais detalhes depois. E tem outras regiões do cérebro ligadas à memória também, uma delas também é o tálamo. É como se fosse a secretária eletrônica do nosso cérebro. Então você está aqui ouvindo o professor Lucas aqui no YouTube, concorda que está chegando notificação aí do Instagram, do WhatsApp para você? Às vezes está caindo até e-mail lá na sua caixa de spam, mas você não está tomando ciência disso, você não está tomando consciência disso, não é mesmo? Porque você está com atenção no professor Lucas. Mas está caindo coisa lá no seu spam, vamos dizer assim. Você só vai tomar consciência disso, ou seja, essa informação só vai vir para o seu córtex, para a sua razão, para o seu sistema reflexivo, quando você for lá e abrir esse e-mail, abrir essa caixa de mensagem. Nosso tálamo é tipo isso, fazendo uma analogia. Então, há algumas memórias que o sistema SARA não consegue decodificar, né? Muitas vezes mensagens subliminares até, muitas vezes Sabe quando você entra num ambiente e de repente se sente mal, você não sabe por que você se sentiu mal? Muitas vezes a sua pineal captou uma frequência estranha, que você não sabe por que sentiu aquilo, passou essa informação para o tálamo e ficou lá oculta no tálamo. E você talvez nunca vai saber dessa memória. Mas num processo de linha do tempo na prática clínica, ou até de hipnoterapia, a gente acessa regiões subcorticais e emocionais onde essas memórias supitam do tálamo e vão para o córtex. Porque existe uma ligação entre o córtex e todo o cérebro. Por exemplo, entre o tálamo e o córtex, existe uma via chamada via tálamo-cortical, que liga essas duas regiões e a informação vai para o córtex. Então, se resume a isso, você tomar consciência da memória. Para que é a linha do tempo, Lucas? Para os nossos clientes tomarem consciência de suas memórias. Talvez memórias que você sabe que tem, mas estão apagadinhas ou não tiveram um desfecho legal. Você precisa de ressignificá-las. Ou memórias que você nem sabe que tem e descobre e é revelador. E aí se trata tudo isso, ok? Então já falei aqui do hipocampo, do tálamo, do lobo occipital. A nossa memória também está muito ligada ao nosso sistema de recompensas. Já viu que muitas vezes em adestramento de cães, na maioria das vezes, se dá um biscoitinho, uma premiação para o cão quando ele acerta, não é mesmo? Porque a gente aprende muito quando a gente tem recompensa, quando a gente libera a recompensa. Então, o nosso sistema de recompensas, onde está ali liberando dopamina, né, no nosso estriato ventral, ali no cérebro límbico, toda vez que tem recompensa, tem memória. Então, aquela paixão sua, você nunca mais vai esquecer o primeiro amor, não é mesmo? Você nunca vai esquecer a primeira vez que você foi para um lugar tão maravilhoso, ou um lugar que, poxa, você sentiu muito prazer, uma experiência que te deu muito prazer. Então, uma forma também de gravar a memória é a recompensa. Outra forma, alguns pesquisadores pegaram vários participantes e pediram para que eles colocassem o braço dentro de um balde de gelo. E depois disso passavam uma série de perguntas para eles acessarem memórias da vida deles. Fizeram isso sem o balde e depois com o balde de gelo. E depois de colocarem as mãos no balde de gelo, eles se lembraram muito mais do que antes. E aí explicaram que é porque esse momento de muito gelado liberou adrenalina no cérebro deles e aumentou o foco deles. Não vai fazer isso em casa, hein? Crianças, não vão fazer isso. Isso aqui são experimentos científicos. Então, colocou o braço ali, poxa, aumentou a tensão, ligou. Então, muitas vezes a gente está subestimando o poder da atenção. Já viu que hoje a gente é multitarefa? Você vai ver um filme, de preferência você põe dublado, porque você está com 12 janelas abertas no computador, está ouvindo uma música, está respondendo alguém aqui, alguém ali, e no final não está tendo atenção. A atenção é um grande facilitador da memória. Quando você realmente quer aprender, você aprende. Mas se você está fazendo várias coisas ao mesmo tempo, muito embora tenha utilidade também, estimula regiões diferentes do cérebro,
você não está aprendendo superficialmente, então você sabe pouco de muito. Você acha que a overdose de informação que vai fazer você evoluir, e na verdade você não está sabendo muita coisa porque muita informação, não tá tendo foco. Algumas coisas atrapalham muito também a formação das memórias. O próprio sono, quem não dorme não sedimenta a memória. O álcool, né? O álcool é um sequestrador da memória. Você vê que muitas pessoas embriagadas não se lembram o que fizeram na noite passada, porque o álcool, ele inibe essa informação do córtex de consolidar, de virar memória, certo? Então atrapalha. Outras coisas que atrapalham são pessoas que tiveram lesões no córtex. São pessoas que tiveram algum tipo de lesão no córtex. E aí tem um caso clássico na neurociência do Phineas Gage, que era um operário que fabricava bombas ali nos minérios, né? E uma bomba estourou perto dele com uma barra de ferro que perfurou o crânio dele, onde a barra de ferro perfurou ali o crânio dele e em regiões do cérebro dele e do córtex. Ele não morreu, ele foi operado, foi dado alta, incrivelmente, mas depois a família relatou que ele passou a ter dificuldade de armazenar a memória e ele passou a não ter filtro. Ele fazia xixi em qualquer lugar, cocô em qualquer lugar, virou um sincericídio, ele falava tudo que ele pensava na cara das pessoas, passou a não ter esse filtro. Foi através disso que a neurociência foi descobrindo que pessoas que tiveram lesões, às vezes uma pancada que a pessoa levou, um acidente, dificulta o acesso das memórias, porque o nosso córtex, ele está ligado a todo o restante do nosso sistema. Então, se o córtex é danificado, fica complicado a gente ter esse acesso, né? Somos seres que, imagina, a gente vai numa padaria, a gente pega lá uma coxinha, um pão de queijo, espera na fila, paga, vai até em casa e vai comer só em casa. Alguns, né, a gente vai comer no caminho. O cachorro, ele entra lá dentro, pega um biscoito que está no chão, ele sai correndo, se der vontade de fazer cocô, ele faz ali mesmo. Então, a gente tem um neocórtex diferenciado, extremamente complexo, ramificado, com conexões. Então, basicamente, as memórias, elas são conexões neurais, são sinapses. E o trauma é uma sinapse mais forte, captou? É uma sinapse mais forte, eu preciso de desconfigurar, de fazer passar corrente elétrica em outras sinapses, criando outros caminhos neuronais, ok? Esse foi o Phineas Gage, aí, quando a barra de ferro entrou, né, no crânio dele, não morreu, mas ficou com essa sequela aí, comportamental e cognitiva. Esse caso aí muito clássico da neurologia e da neurociência, um caso muito citado aí pelos estudiosos da mente, ok? Então, o mais importante não é porque lembramos das coisas, mas também porque esquecemos das coisas, não é? Esquecemos das coisas que não consolidamos. E até uma estratégia para você memorizar as coisas é a própria emoção. A emoção grava a memória. Ou mesmo fazer associações. Quando você vai conhecer alguém e a pessoa fala o nome dela, você precisa criar uma associação. E aí eu me lembro que uma vez eu estava dando um curso, e geralmente eu memorizo o nome dos alunos, né? Mas tem gente que tem um nome muito comum, né? Por exemplo, Rafael, Pedro, nossa, tem um monte, então tem que criar associações. E tinha uma aluna que chamava Rizeli. E aí eu falei, Rizeli, como é que eu vou associar isso? Eu vou esquecer já esse nome, eu pensei. Preciso associar. Aí Rizeli, como é que eu posso associar? Eu imaginei um Risoli alegre. Rizeli, Risoli alegre. Nunca mais esqueci ela. Então, sempre que eu tento lembrar o nome dela, vem o Risoli alegre, Rizeli, se ela estiver assistindo aí, um abraço para ela. Assim que eu memorizo, porque a gente cria associação e vira memória de longo prazo. Ou seja, o seu cérebro tem que ver uma utilidade para gravar. Trazendo para a linha do tempo, é o seguinte, por que que nós temos traumas? Por que que a gente não esquece de tudo, gente? Seria tão mais fácil, né? Se a gente, assim, não se lembrasse de nada, que a gente passou de dificuldade, né? Gente, porque o nosso cérebro, ele aprende o tempo todo. Ele é um decodificador de informações. E o trauma, ele faz parte do nosso processo de formação da psique. Ele não é de todo ruim, não. Toda criancinha até os 7 anos de idade, por mais que ela tenha bons pais, seja bem criada, ela vai passar por alguns trauminhas. Por quê? Faz parte do processo de criação dela. Um simples não pode ser um trauma. A pessoa precisa ser frustrada também para aprender a conviver em sociedade, para ter um cérebro social. Senão todo mundo faz o que quer, na hora que quer, e só come o que quer, e então a criança vai tendo um regramento. O problema é que os traumas muito severos na infância vão gerar adultos doentes.
E aí vem uma frase minha, anote. Enquanto a criança estiver doente, o adulto não floresce. Enquanto a sua criança interior estiver doente, o adulto não floresce, não se cura. A gente precisa de olhar para nossas crianças. A gente precisa de acolher a nossa criança interior, de cuidar delas. E como que a gente faz isso? Numa terapia tradicional? Não. Quando o terapeuta fala, fale-me mais sobre isso, de onde veio o seu problema? Não. Mas acessando a emoção, colocando a pessoa numa linha do tempo e acessando esses eventos da vida dela. Vamos lá na sua criança, vamos lá falar com ela, vamos sentir o que ela sente. Bingo! Aí você aprende e aí você reprograma, ressignifica, dessensibiliza e aí ela tem um resultado e transforma a vida dela. E olha só, pessoal, quando a gente fala de neuroplasticidade, é um nome grande, né? Isso tem tudo a ver com memórias, porque neuroplasticidade tem a ideia do cérebro plástico, do cérebro que se molda. E só é comprovada a neuroplasticidade por descobrir que as nossas memórias não estão no local fixo, rígido. E a prova disso é que quando a gente roda uma boa terapia e a pessoa reprograma os seus comportamentos, ela estimula novas regiões neurais. Então vamos supor, pessoal, a seguinte situação, tá bom? Para a gente entender aqui a neuroplasticidade e linha do tempo. Todos os dias, vamos colocar aqui de vermelho, você passa por um problema. Ó. Vamos supor que todo dia você tem síndrome do pânico, você tem, ou talvez não o pânico em si, mas o medo de ter o pânico, o medo de ter medo, né, que é a síndrome do pânico. Então todo dia você sofre por isso. Então seu cérebro está treinadinho aqui, ó. Você passa a conexão neural aqui todo dia. Então imagine isso aqui como uma estrada pavimentada, que todo dia você passa aqui, ai meu Deus, e se eu tiver pânico? Lembrando que a síndrome do pânico, ela aconteceu porque era uma ansiedade, como todo mundo tem um pouquinho, mas que foi crescendo, e num dia deu um pânico. E esse surto de ansiedade, muitas vezes foi na frente das pessoas, foi no trabalho, foi na igreja, foi na praça de alimentação do shopping, e aí você começa a ter medo de ter esse evento de novo. E você fica assim, e se eu tiver isso lá em tal lugar? E se quando eu viajar com meus amigos eu tiver isso lá? E aí começa a ter esse medo, e aí você tem lá, isso poderia ser qualquer outro exemplo, tá? Mas eu estou falando aqui para ilustrar para você. Então você tem essa conexão, essa sinapse neuronal. Aí você vem fazer uma linha do tempo, ou até mesmo uma hipnoterapia, e aí você vem aqui, terapeuta, e ó, abre uma estradinha aqui, ó, nova, uma nova conexão. Você vai lá na causa do problema, onde criou o sintoma, tá? Lembrando que o terapeuta tradicional tá vindo aqui no sintoma e te dando remédio, ou perguntando como você se comporta tendo pânico. A gente está vindo aqui na causa. E aí aqui na causa a gente vem, dessensibiliza, que é tirar a sensibilidade, e ressignifica, que é mudar o significado, o sentido, e a gente cria uma nova estrutura neuronal. A gente cria um novo comportamento, uma nova escolha. Mas concorda que ela está muito habituada a passar aqui? Ela está muito treinada a passar aqui, muito treinada. Ela passa aqui todo dia. Então eu abri uma estrada no meio do mato. Essa estrada está pavimentada. Só que, na linha do tempo, e eu ensino isso na formação, eu tenho ferramentas que fazem com que essa nova estrutura neural criada fique mais forte, com que passe mais estímulo aqui. Por exemplo, usando um princípio da neurolinguística chamado de velocidade e repetição. Quem é PNLista ou quem é aluno meu de PNL conhece o efeito Swish, por exemplo, ou técnicas semelhantes, que eu ensino na formação de linha do tempo também. Então a gente faz com que a gente tem técnica para isso, para que esse novo estímulo neural comece a ficar forte, ó, começa a passar a conexão aqui, passar aqui. Então, metaforicamente, é como se essa estrada fosse criando mato, ó. Foi criando mato, ela vai ficando obsoleta. E essa aqui que vai ficando forte. Importante dizer que essa aqui não deixou de existir, mas eu só criei uma nova. Então, eu crio um desvio neural. Eu não brigo com isso aqui não, ó. Eu crio um desvio neural. Ao o cérebro dela tentar acionar o pânico, ele desvia para um outro estímulo, que, por exemplo, pode ser o controle, a tranquilidade, a calmaria, o equilíbrio. Ok? Da mesma maneira, aqui poderia ser gagueira e aqui poderia ser falar bem. Aqui poderia ser insônia e aqui poderia ser sono. Aqui poderia ser procrastinação, aqui poderia ser ação. Aqui poderia ser mágoa, aqui poderia ser perdão.
só para ilustrar, ok? Então, eu criei um desvio neural. Ah, Lucas, a pessoa pode voltar a ter problema? Gente, em qualquer área. Você sabe fazer aquilo. Eu costumo dizer que, bom, quem conhece a minha história sabe que na minha adolescência eu sofri um pouco de gagueira. E eu me tratei isso com auto-hipnose, me resolvi, hoje eu falo super bem, trabalho com a minha fala e treino. Como eu trabalho com a minha fala, eu passo todo dia aqui nessa nova estrada. Mas eu posso ficar gago? Posso. Basta eu me sentir como eu me sentia há 20 anos atrás, que eu poderia gaguejar. Basta eu pensar e acreditar no que eu pensava, que eu volto a ter o mesmo problema, mas eu não quero. Você vai ver pessoas que eram obesas, ficaram magras e voltaram a ficar obesas. Você vai ver pessoas que fumavam, ficaram sem fumar, talvez meses ou anos, e voltaram a fumar. Se ela cavucar aqui no problema, ela acha. Porque tudo é aprendido. Então, a conexão neural do seu problema, ela faz parte da estrutura do seu cérebro. Ela gerou aprendizado. Você aprendeu com isso. Então, ela foi importante. Quando a gente faz uma ressignificação e traz gratidão pela experiência ruim que eu tive, vamos dizer assim, eu ressignifico também. Quando eu trago o aprendizado daquela minha dor, porque ela faz parte da minha história. Eu vou utilizar essa minha história. Talvez se eu não tivesse gaguejado nunca na vida, eu não seria tão bom orador, porque a partir do momento que eu me liberei da gagueira, eu quis saber muito sobre oratória, comunicação, programação neurolinguística. Talvez eu não me antenaria, não me preocuparia tanto com isso se eu não tivesse sofrido na pele o como é gaguejar. Então, tem pessoas que só viraram fitness porque já estiveram muito descuidadas e elas sabem o que isso significa. Então, elas não levam isso aqui pouco a sério, elas levam muito a sério. Ok? Então, a esse mecanismo de criar uma nova circuitaria neural, sabendo que pode desfazer a antiga, mas na verdade ela continua disponível, ela só fica obsoleta, chamamos de neuroplasticidade. Nosso cérebro é plástico e se reprograma através dessas sugestões, dessas emoções, ok? A nossa mente é programada através dessa comunicação sensorial que a linha do tempo traz aí abundantemente, ok? Cada neurônio pode fazer de 5 a 10 mil novas conexões neurais, então há diversas possibilidades disso e há diversas formas de se fazer isso. Então a neuroplasticidade é real, funciona e a programação neurolinguística é uma ferramenta especialista em gerar novos aprendizados. Fato. E a linha do tempo é uma das suas principais funções, dos seus principais braços. E aí sim a gente consegue um resultado clínico terapêutico, ok?